Olá alunos, espero que vocês estejam bem. E hoje, na matéria de hoje, nós vamos falar sobre a DIT. Tá? A DIT é um termo, tá? É uma abreviação da Divisão Internacional do Trabalho. Tá? Mas o que é uma divisão internacional? Essa divisão internacional, ela expressa, né, a forma de como é feita a distribuição da produção, né, em termos globais, tá? Em termos mundialmente falando, tá? E essa distribuição de produção são realizadas entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. E a DIT também é caracterizada pela especialização dos países na produção de alguma coisa, seja produtos finais ou produtos intermediários, né? Resumindo, tá? O celular que você está usando, ele é feito aonde? Né? Às vezes você compra aqui no Brasil, você usa, né, o produto, mas esse produto é feito em outros países e você nem está sabendo, tá? E a DIT também, ele vão ser também especializado, né, utilizado não só na matéria-prima, né? Às vezes o celular, o carro, por exemplo, é feito o pneu em um país, né, o volante em outro país, e aqui no Brasil é feita a montagem e nós achamos que o carro que o seu pai utiliza é brasileiro, mas não, né? Só a linha de montagem é feita no Brasil, tá? E o produto acabado também, ele é muito utilizado, ele conclui, tá, na DIT, que um produto final seja feito em um país determinado, né, pela própria dos países desenvolvidos. Você vai entender também a influência, né? Qual que é a influência dos países desenvolvidos sobre o sub, né? E por que surgiu a DIT? Então, a DIT surgiu devido à necessidade, tá, porque não é possível que um só país consiga produzir sozinho, né, todas as mercadorias que precisa. Tá? Às vezes precisa de outros países para continuar a produção, fazer peças, né, e alguns outros materiais de manufatura que precisam ser feita o produto acabado. Os países menos desenvolvidos apresentam benefícios, né, a mais do que os países subdesenvolvidos. Como, por exemplo, o país subdesenvolvido, ele oferece a mão de obra mais barata, né, os impostos mais baratos, reduzidos, tá? Então, e os países desenvolvidos acabam se beneficiando desses fatores, tá, dos países subdesenvolvidos. Então, por exemplo, de umas marcas bem conhecidas que nós utilizamos aqui, que na verdade é apenas uma multinacional que se instala aqui no Brasil por algum benefício, né? Como eu te disse, a mão de obra barata, imposto mais barato, tá? A moeda mais fraca, tudo isso acaba sendo atrativos para os países desenvolvidos, a exploração nos países subdesenvolvidos. Tá? Então, se você se identifica com alguma dessas que está aí no seu vídeo, tá? Essas empresas, elas vêm para o país, né, de subdesenvolvido para uma exploração de alguma forma, né? E a DIT apresenta, né, três fases, né? São três fases, né, que a DIT que vem evoluindo, né, que vem modificando, digamos assim, tá? Desde a época do colonial, né, do século XV até os dias atuais, ela vai sempre sofrendo mudanças, tá? São as mudanças econômicas que vão, né, fazendo com que a DIT ela vai, né, se modificando. Primeiro, tá? Como falamos, os países subdesenvolvidos acaba sendo explorado por países desenvolvidos. Aqui na era do capitalismo comercial, lá por volta do século XV e XVI, tá? Tem a colônia, ela extrai produtos primários que uma vez é mandado para as grandes metrópoles, né? para exportação. Temos aí o capitalismo industrial, né? Que ocorreu do século XVII, né? Até o século XIX. Então os países, né,
as colônias, ela fornecia matéria-prima, como principalmente na época que era agrícolas e minerais, mandavam para as grandes metrópoles para transformar essas matérias-primas em produtos industrializados. E temos também do século XX em diante, né, onde os países subdesenvolvidos, tá, eles já começaram a industrializar as matérias-primas, tá? E as grandes metrópoles, elas usavam dessas matérias-primas, desses produtos acabados, começaram então a produzir produtos com altas tecnologias e usados para os próprios investimentos, né, no mercado financeiro. Então, a primeira fase da DIT, vamos ver como ocorreu e as datas, tá? Então, a primeira fase da DIT, gente, ele começou aqui no século XV, né, ao longo do século XVI, era a época, né, das grandes navegações. A gente só retornando então ao slide anterior, tá, onde nós falamos sobre as metrópoles, então só reforçando, tá, o que é uma metrópole. Então, metrópoles são grandes cidades que representam, né, uma economia onde ela é responsável pela geração, tá, da economia do país, de política em outras regiões. Então, ela acaba detendo, tá, o poder econômico, tá, sobre regiões menores. Tá? Então, voltando na primeira fase da DIT. Então, como eu disse, né, a DIT, ela começou então lá por volta, né, do século XV, e ao longo do XVI nas grandes navegações, como tinha dito, né, há pouco tempo. Então, nesse período, era caracterizado pela manufatura, ou seja, uma produção manual das matérias-primas. E a partir daí, então, porque no século XV, então, como não existia, né, o avanço tecnológico, né, as produções eram feitas tudo de forma manual. Então, a partir daí, então, da extração da matéria-prima e o acúmulo de materiais preciosos por parte das nações. Então, os países, né, as colônias, eles exploravam, tá, todas as matérias-primas, exploravam todos os minérios e mandavam, né, para os países que acabava detendo pela colônia, tipo o Brasil, Portugal, tá? Então as colônias elas exploravam, né, todas as matérias-primas, os minerais e mandavam, tá, para os países de origem, principalmente na época era a Europa, né, que é a maior parte das colônias, né, exploradora na época. E os locais colonizados pelos europeus, né, eles exerciam a função de produzir a partir da exploração de recursos naturais, como na época eram os metais preciosos, tá, que eram materiais de maior exploração, né, pelas colônias. Exemplo, nós vemos aí o Brasil. Tá? O Brasil, na época, era Portugal, né, que era a colônia de Portugal. Ele tinha como principal matéria-prima o pau-brasil, né, e que era usado também. O Brasil ele explorava, ele produzia, tinha o pau-brasil, que era levado para Portugal para usar na construção civil e na indústria naval. Então, aqui temos aqui como que era o capitalismo comercial na época, né, do século XV, XVI, tá? Onde, né, a colônia era a exploração, né, e levava, tá, as especiarias tudo para Portugal. Então, digamos assim que Portugal seria a metrópole, né? Era a metrópole que explorava o Brasil. Tá? Então, era em Portugal que eram feitas as manufaturas, os produtos acabados. Essa foi a primeira fase da DIT. Tá?
A segunda fase da DIT foi no período então do século XVI e século XVII, e onde ocorreram algumas alterações, tá? Então, depois da Revolução Industrial, as colônias, né, e os países subdesenvolvidos, eles passaram a fornecer também produtos agrícolas com vários tipos de minerais e especiarias. Então, começou a acrescentar mais produto na exploração. Como eu falei, nas especiarias da época, era basicamente, né, os metais, né? O principal produto eram metais. Agora já começou a fornecer produtos agrícolas para as empresas, para os países detentores da colônia, né? E nesse período, por exemplo, o Brasil ele se viu marcado pela monocultura da cana-de-açúcar. Então, o Brasil era forte em cana-de-açúcar. E mais tarde, né, no século XVII, essa produção, a exploração, começou já a modificar, né? Já começou a aumentar a exploração, que passou a ser não só a cana-de-açúcar, como também o ouro, né? O ouro então, começou a ser o principal item, né, de exploração dos países europeus. Então aqui nós vemos aqui os escravos, né, na época do século XV, XVI, né, que começou a exploração, né, e a exploração do ouro, então, a corrida do ouro, né. E por fim a terceira fase da DIT, tá? Foi chamada também de Nova DIT. Então isso começou por volta do século XX, né, com a revolução técnico-científica e a consolidação do capitalismo financeiro, tendo a expansão das grandes multinacionais pelo mundo. Então teve a consolidação do capitalismo, ou seja, né, o mundo já começou a se consolidar, né, ao sistema financeiro. Começou então a se aceitar esse tipo de sistema. Então, isso aconteceu na mudança, né, da divisão internacional do trabalho, que passou a ser também conhecida, né, como a nova DIT, que eu falei. Então, a partir da terceira fase, então, essa divisão internacional do trabalho começou a chamar de nova divisão internacional do trabalho, né, a nova DIT. Nesse período, os países subdesenvolvidos também realizaram os processos tardios de industrialização. Então, eles não só mandavam matéria-prima para ser produzido nos países desenvolvidos, como também começou a ter sua própria produção. Então, eles não precisavam mais estar mandando, né, essas matérias-primas. Eles começaram a produzir no próprio país de exploração. Então, começou a formar novas, né, instalar novas empresas multinacionais globais, né, sempre, né, esse capital vindo do próprio país desenvolvido. Então, instalaram, como você viu nesses slides, deixa eu tornar aqui os slides, empresas, né, dessas empresas começaram então ao invés de a gente está mandando o produto, eles mandaram o produto acabado, já começaram a produzir, tá, nos próprios países. Qual que é a vantagem dessa nova DIT? A vantagem eles tinham isenções de impostos, né, nos países onde ele ia construir, quando ia instalar suas empresas, né, e o acesso rápido, né, de mercadoria. Então não precisava um país produzir, mandar para fora e voltar de novo para o acabado. Então eles já estavam próximos às matérias-primas, né? E as multinacionais, né, que são as empresas que se instalaram no país subdesenvolvido, eles começaram então a distribuir em diversas partes do mundo. Então eles produziam em determinado país e mandavam não só no país de origem, né, mas mandavam para outros
países, tá? Outros países em qualquer canto do mundo. Por exemplo, um carro. Tá? Um carro ele tem seu motor produzido no México, né? Para-choque na Argentina, chassi na Coreia do Sul e a montagem realizada no Brasil. Então, nada era produzido no Brasil. Eles vinham, tá, de diversas partes, né, do continente, mandava para o Brasil e aqui produzia tudo. Tá? Então, não precisava estar mandando só num determinado país. Né? Então, eles concentravam todas as matérias-primas num determinado país e era produzido lá mesmo, né? Então essa é a vantagem da nova DIT, tá? Então eliminaria as exportações, tá? Eles fabricavam, né, as peças todas e tudo conjunto e voltava para o país de origem, mas já montada, né? Já montada. Isso em termo logístico facilita e diminui o custo, né, para a empresa. E surgiu uma denominação chamada de indústria maquiladora, né? E o que é uma indústria maquiladora? É uma indústria, né, que produzia determinado produto, né, no próprio país. Pois não havia produção nenhuma nela, mas apenas a montagem, né? E essas montagens era feito no país, né, subdesenvolvido, no país de origem, e a montagem era oriunda da produção de peças de diversos setores do mundo, como disse o exemplo do carro, tá? Determinada peça vem de tal lugar, de tal país, outra vem de tal país, e se concentra no determinado país, tá? E monta o produto, tá? Então aqui nós temos aqui um desenho de uma produção, né, de uma montadora, tá? Onde eles estão montando um veículo. Então vocês podem ver que esse carro ainda falta roda, né? Falta motor, falta porta, tá? Então esses produtos, essas peças, elas vêm, tá, dos países onde ela fabrica, manda para o país e o país só monta, né? Já deixa o veículo, né, o carro, já prontinho para venda. A produção industrial, tá? Como que ocorreu, como que é realizado essa produção toda, tá? Então, a produção industrial, ela continua sendo majoritariamente pelos países desenvolvidos, né? Com capital vindo desses países. Então, sim, apesar de ter montado o produto aqui, o carro, né, mas a maior parte, né, do produto, não só do carro, mas de todos os produtos, a maior parte ainda continua sendo dos países desenvolvidos, tá? Apesar dos países subdesenvolvidos, né, fazerem, né, ter um enorme, né, uma enorme produção, né? Mas ainda a maior parte ainda dos produtos são realizados nos países desenvolvidos, que são as donas da marca. E apenas o local de produção é que mudou, né? Todo o capital dessas empresas retorna aos seus países de origem. Um exemplo, o celular que você usa, né? O celular que você usa, muitos celulares, muitas tecnologias, eles produzem, né, no Brasil ou em outros países subdesenvolvidos, depois retorna com o produto pronto para os países de origem, tá? O que ele aproveitou do país subdesenvolvido? A mão de obra barata, né? A mão de obra barata, economia com dinheiro fraco, né? Isenção de impostos. Então elas, digamos assim, é uma exploração, é uma forma de exploração que depois retorna para o país de origem e vende por preços caríssimos, né? Então é onde eles, né, aumentam o seu lucro. E essa migração das multinacionais se deve pela busca da mão de obra, né? Você tem muita mão de obra, tem muitas pessoas, mão de obra sem qualificação, né, nos países pobres e maiores oportunidades para recursos naturais. Então, aqui eu falei, é uma economia de exploração, tá?
eles exploram recursos naturais que tem no país, tá? E por ser um país abundantemente pobre, com muitas populações pobres, eles aproveitam a mão de obra barata e usam, né, para explorar essa mão de obra. E o produto depois de pronto volta para o país e são vendidos a preços exorbitantes, né, preços muito caríssimos. E assim, tá? Com os avanços tecnológicos na era atual, né, o fluxo da DIT ele consegue abranger toda a parte do planeta, né? Então, eles produzem em um lugar, manda para outro, depois vende para outro, e assim o fluxo comercial, né, o comércio dos produtos acaba abrangendo todo o continente. Gente, espero que vocês gostaram da aula, tá? E até a próxima, tá? A gente se vê novamente com mais uma aula. Tchau, gente, e bom final de semana.